Os tesouros sempre despertam a curiosidade e a cobiça de muitos. Então aqui vão 9 tesouros que podem deixar ricos quem os encontrar. 1. Moedas viajantes. 3 milhões. São 6 barris contendo no total 5.000 moedas de 10 centavos de dólar, em 1907. Uma carga de moedas criadas por Charles Barber que deveria seguir de Denver no estado americano do Colorado com destino a Phoenix no Arizona sumiu. Na época era bem comum que os vagões dos trens de carga ficassem abertos, o que deixa dúvida, esses barris foram roubados ou caíram no meio do caminho. Hoje, cada uma dessas moedas valem por volta de 600 dólares, porém, é muito difícil de encontrar, pois se foram roubadas, deve estar na coleção particular de alguém, se foram perdidas, devem estar em algum lugar dos 1,5 mil quilômetros que dividem as duas cidades. 2. Tesouros do Capitão Barba Negra, 25 milhões. Se você assistiu ao filme do Piratas do Caribe Navegando em Águas Estranhas, você ouviu falar do Capitão Edward Teats, que de fato existiu. Sua fama se deu por causa dos saques aos navios do Tesouro espanhóis, que levavam a prata e ouro das colônias até a Espanha. Como ele foi bem sucedido na maioria dos ataques contra os navios espanhóis, seu tesouro é lendário. Ninguém sabe ao certo onde está o tesouro, mas deve estar em alguma ilha no Caribe ou na costa leste dos Estados Unidos, ou até mesmo no mar. A nau capitânia da frota do Barba Negra era o navio Vingança da Rainha Anne, que era muito bem armado, mas, por ser um navio muito famoso na sua época, o navio se tornou um alvo, de modo que Barba Negra dividia o tesouro entre as demais embarcações da sua frota como um meio de diminuir o risco de perder tudo num ataque ou naufrágio. O que era uma decisão inteligente, já que o Barba Negra durante toda a sua atividade perdeu 2 navios da sua frota, o que significa que o tesouro, ou parte dele pode estar no fundo do mar. 3. Os ovos de Fabergé perdidos, 30 milhões. Por volta de 1855 o joalheiro russo Peter Carlos Fabergé criou uma série de 50 joias para presentear a Imperatriz Maria Fedorovna da Rússia, esposa do czar Alexandre III. Os ovos nada mais eram que uma estrutura oval feita de metais preciosos e recoberto por pedras preciosas. Esses ovos se abriam e dentro alguns presentes muito caros estavam dentro. O que mais impressionava as pessoas que tiveram a sorte de conhecer a obra de Fabergé, não era só o ouro e as pedras preciosas, mas sim o mecanismo que fazia com que os ovos abrissem e fechassem. Quando a Revolução Russa chegou, os bolcheviques, que consideravam as joias como objetos capitalistas e exagerados, resolveram confiscar os objetos. Anos depois Stalin resolveu vender 40 das 50 unidades, pois a União Soviética passava por sérios problemas financeiros. Os 10 ovos que sobraram estão nos museus da Rússia. Das 40 vendidas, 8 desapareceram. É bem provável que esses ovos estejam em alguma coleção privada na Europa ou nos Estados Unidos. 4. Os painéis sagrados, 75 milhões, é um conjunto de 24 painéis do século XV criados por Hubert e Jan van Eyck, representando a adoração do Cordeiro Místico. Essas obras foram doadas à Catedral de São Bavo, na Bélgica. Em 1934 um ladrão roubou 2 dos 24 painéis. Mas essa não foi a única vez que levaram os painéis. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial os alemães as confiscaram. No total, partes do conjunto foram roubados 6 vezes. Até hoje não se sabe onde estão os painéis roubados. A única pessoa suspeita morreu 6 meses depois do roubo de 1934. Ele confessou o roubo no leito de morte, mas não disse onde estavam as peças roubadas. É provável que estas peças estão em alguma coleção particular na Alemanha. 5. Baús de ouro do navegador Thomas Cavendish, 80 milhões. Thomas Cavendish foi um lendário corsário britânico que, apesar de ter morrido jovem, rodou o mundo. Conheceu do Peru à China, saqueando, pilhando e vivendo intensamente a vida. O roubo mais ilustre da sua história foi o saque ao galeão espanhol Santa Ana, que fazia a rota do ouro das Filipinas até o México e, posteriormente, à Espanha. As fontes históricas dizem que o ouro foi escondido pelo próprio Thomas. E existe a possibilidade desse tesouro estar escondido aqui no Brasil, mais precisamente em Ilhabela, hoje, estado de São Paulo, o que faz um certo sentido, porque Ilhabela, pela sua geografia, tem vários naufrágios nas proximidades, além de ter relatos de tesouros piratas enterrados no local.
Até hoje algumas pessoas procuram tesouros na ilha, mas sem sucesso. A costa brasileira abriga outros tesouros, como o navio Santa Rosa, que sumiu em 1726 no Nordeste. Levava ouro e prata avaliados em 400 milhões de dólares. O Rainha dos Anjos, que sumiu em 1722 na Baía de Guanabara, levava cerca de 500 milhões de dólares em riquezas. Entre vários outros naufrágios famosos. 6. Tesouro de Bagdá, 90 milhões, são milhares de peças do acervo do Museu de Bagdá, no Iraque, cobrindo 3.500 anos de história. Em 2003 o museu foi abandonado pela aproximação das tropas americanas, que invadiram o país. Cerca de 15 mil peças foram roubadas, cilindros com papiros, cabeças de esculturas, amuletos de ouro, armas assírias, etc. Com o abandono do museu, muitas obras foram parar na casa de iraquianos como decoração. Mas uma campanha de esclarecimento levou muitas famílias a devolver as obras que pegaram. As peças que continuam desaparecidas devem estar sendo negociadas no mercado negro de obras de valor histórico, especialmente em países como Jordânia, Arábia Saudita, Síria e Kuwait. 7. Ouro de Lima, 250 milhões. Em 1820, os espanhóis fugiram de Lima, Peru, durante uma revolta civil. O vice-rei espanhol escapou levando consigo grande quantidade de ouro, prata e joias, além de 113 estátuas religiosas de ouro, incluindo uma Virgem Maria em tamanho real, 273 espadas com joias encravadas e pelo menos 1.000 diamantes. William Thompson, capitão encarregado de levar a carga para a Espanha, matou os guardas reais e fugiu para a Costa Rica. Logo foi capturado pelos espanhóis, mas novamente escapou, desaparecendo sem deixar pistas sobre o paradeiro do tesouro roubado. O local mais provável para o tesouro se encontrar é na Ilha do Coco, na Costa Rica, que até hoje recebe caçadores de relíquias do mundo todo. O presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt e o ator Errol Flynn organizaram, em vão, expedições para achar o tesouro. 8. Quarto âmbar, 250 milhões. Esse é um quarto muito especial, instalado em um palácio nos arredores de São Petersburgo, Rússia. O quarto tem suas paredes forradas por 6 toneladas de âmbar e decoradas com ouro e pedras preciosas. Durante a Segunda Guerra, os nazistas encontraram o quarto durante um cerco à cidade e levaram as placas de cada parede para um castelo em Königsberg, Alemanha. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os russos se aproximavam, o quarto inteiro desapareceu. É provável que o quarto tenha sido destruído por bombardeios ou enterrado nos arredores do Mar Báltico. A região ainda hoje é revirada por caçadores dos tesouros pilhados pelos alemães. 9. O Homem de Pequim, 500 milhões, descoberto na China entre 1927 e 1933, nos arredores de Pequim. O conjunto de ossadas aponta para um hominídeo que teria vivido entre 400 mil e 800 mil anos atrás. É um grande achado arqueológico, que pode ajudar a entender o surgimento da linguagem humana. Em setembro de 1941, a China despachou os ossos para os Estados Unidos, onde estariam mais seguros durante a Segunda Guerra Mundial. O pacote, porém, nunca chegou ao destino. O mais provável é que tenha ido parar em algum vilarejo ou tenha sido moído e leiloado como pó mágico ou utilizado para algum ritual. Gostou do conteúdo? Curta o vídeo e siga o canal A Antiga Taverna. Até o próximo vídeo.